Eu gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que se encontra lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. A gente vem pensando essa primeira carta do apóstolo Pedro, a gente vem pensando esta carta já há algum tempo. Essa seria a nossa 12ª mensagem na primeira epístola de Pedro, e esse capítulo 4 é interessante para nós, ele é importante para nós, e ele é desafiador para nós também. Então você pode acompanhar aí na sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 6. A palavra de Deus, ela diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Quero ler novamente com os irmãos, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Por várias vezes eu compartilhei com você, eu disse para você, que o objetivo inicial da primeira epístola que Pedro escreveu era falar aos cristãos que haviam sido eleitos peregrinos. E isso está escrito lá, isso está escrito que eu estou falando, no início da carta, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eu comentei com você que aqui o texto correto deveria ser eleitos peregrinos segundo a presciência de Deus Pai. Tenho compartilhado com os irmãos acerca do contexto da primeira epístola de Pedro. Você lembra que por uma ocasião ferrenha aos cristãos, no início do século, ano 64 mais ou menos, quando Nero colocou fogo em Roma, ali teve início uma grande perseguição aos cristãos. E Pedro então está escrevendo essa epístola geral, essa carta geral, para confortar, para consolar, para estimular aqueles cristãos que naquela época eles estavam sendo perseguidos pelo império. A principal palavra deste trecho que nós acabamos de ler, ela se encontra aqui no versículo 1, quando Pedro diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos. Ele diz: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Esse verbo, ele só é usado nesta forma, no grego aqui, neste versículo, armai-vos do mesmo pensamento. No Novo Testamento, Paulo usou a raiz dessa palavra como um substantivo para falar, por exemplo, das armas da nossa luz, Romanos capítulo 13, versículo 12, armas da justiça, segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 7, armas da batalha espiritual, capítulo 10, verso 4, da segunda carta aos Coríntios. A ideia de armar aqui é uma ideia de preparação.
Essa palavra, ela foi usada em alguns momentos para falar de preparar, traduzido como preparar refeições, preparar sacrifício, preparar barcos, preparar lâmpadas e preparar armas de guerra no caso de soldados. A ideia realmente, quando ele fala de armar, o armar aqui não é tomar posse de uma arma, de uma espingarda, o que seja, de um fuzil, não é esse tipo de coisa, mas é a ideia de você estar armado, de você estar preparado, de você estar revestido, pronto para uma grande batalha. Então, Pedro vai nos ensinar que uma vez que nós somos perseguidos, no caso aqui dos cristãos do primeiro século, e uma vez que somos perseguidos hoje por ser cristãos, já recomendei para vocês aqui algumas vezes um livro da editora Mundo Cristão intitulado Perseguidos, o ataque global aos cristãos. O cristianismo é definitivamente a religião mais perseguida no mundo hoje. No início da história cristã, se você ler um livro que tem muito a ver com nós batistas, o rastro de sangue, o início do rastro de sangue, ele chega a mencionar da morte de cerca de 50 milhões de cristãos. Então, ao longo da história do mundo tem sido assim, e nós sabemos que esses ataques, eles não são por causa da pessoa, mas muito por causa do evangelho que nós pregamos, da mensagem que nós pregamos, das verdades que nós pregamos. E uma coisa interessante é que, assim como aconteceu com Cristo, há na Bíblia um convite para nós nos assemelharmos para isso. É por isso que ele começou o primeiro versículo dizendo, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós do mesmo pensamento. Então, se eu pudesse usar uma frase para sintetizar os 6 versos do capítulo 4 da Epístola aos Coríntios, eu diria que os crentes, eles se fortalecem na perseguição, quando eles estão armados com uma correta ou uma compreensão da atitude de Cristo. Sim, é nós visualizarmos o que Jesus fez, é nós pensarmos no que Jesus fez, é nós trazermos à nossa memória o que Jesus fez, e à luz daquilo que Cristo fez, nós também nos prepararmos. À luz do que Cristo fez, nós estarmos prontos, com armas da luz, como Paulo diz em Romanos, capítulo 13, versículo 12, com armas da justiça, à luz do que Paulo escreveu, como eu já mencionei, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, com armas da batalha espiritual, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Às vezes nós nos armamos de tantas coisas, costumamos até dizer que numa determinada conversa, diz, fulano veio armado, ele veio preparado, mas ele veio preparado não licitamente, ele veio preparado para responder, para afrontar, para acusar. Não, não é isso. Pedro escreve a carta dele. Ele diz, uma vez que Cristo sofreu, e eu lembro a vocês, Pedro está escrevendo aqui para cristãos, armai-vos deste mesmo pensamento. Eu gostaria de, então, à luz do que acabamos de ler, sugerir um tema para a nossa reflexão dessa noite, que a princípio você não vai entender, mas eu desejo explicar até o final. E o tema é esse que está aparecendo aí para você. Estrelas sem luz ou soldados com marcas? Eu penso que essa é uma opção, uma decisão que nós tomamos, de viver a nossa vida cristã como estrelas que jamais resplandecem e fazem brilhar a luz de Cristo, ou escolhermos ser soldados marcados, porque creram no Evangelho, porque lutaram pelo Evangelho, porque pregaram o Evangelho, porque se dispuseram a testemunhar o Evangelho na sua época e no seu tempo. Me parece que é isso o que o apóstolo Pedro está pedindo aos cristãos aqui. Vocês devem se armar dos mesmos pensamentos de Jesus. E aí vocês vão perceber, e é muito fácil perceber isso no texto, que ele levanta essa tese, de que devemos estar armados com o mesmo pensamento de Cristo, e ele desenvolve essa ideia nos versículos que seguem. Ele vai mostrar para nós como nós armamos os nossos pensamentos
da mesma maneira que Jesus armou. Ele vai mostrar para nós o que Jesus fez. E é isso que Jesus fez, meus irmãos, que é digno de imitação por nós. Por isso, a grande ideia da nossa reflexão foi essa que vocês viram anteriormente. Os crentes se fortalecem na perseguição quando estão armados com uma compreensão da atitude de Cristo. Ou seja, devemos olhar para o que Jesus fez, e como Pedro explica isso aqui nos versos seguintes, e imitar este mesmo pensamento, essa mesma disposição de Jesus. Então eu gostaria de compartilhar rapidamente com você 4 coisas, que são 4 coisas que estão aí nesses 6 versos. A primeira lição, ou o primeiro princípio, ou a primeira verdade que nós aprendemos nesse texto, é que em tempos de lutas e perseguição, eu torno-me preparado, focado essa é a primeira lição, na minha responsabilidade. Isso está escrito no versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Quando ele começa esse versículo com essa palavra ora, tendo Cristo sofrido, esse ora provavelmente se refere àquilo que Pedro havia escrito no versículo 18 do capítulo 3. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O objetivo de Pedro aqui é muito claro. Ele está dizendo, nós não viemos ao mundo a passeio. Nós não viemos ao mundo como turistas. Nós não viemos ao mundo para desfrutarmos de um parque de diversões, mas viemos como soldados, em uma incursão, ou excursão talvez, para uma incursão num campo de batalha, que é o próprio mundo. Nós não somos chamados, meus irmãos, de maneira nenhuma, para relaxar na nossa fé. Nós não somos convidados para apreciar a paisagem. Nós não somos convidados a esperar ou aguardar um guia para nos levar para casa. Em vez disso, nós devemos estar envolvidos num conflito feroz em solo estrangeiro. À luz daquilo que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20, nós somos peregrinos nesse mundo, nós não somos cidadãos dessa época. Então, é esta atitude de se armar, que significa compartilhar do sofrimento e da morte de Jesus. É essa responsabilidade que eu tenho, de eu tomar essa decisão. Essa responsabilidade, é por isso que nós cremos como batistas, dentro de um dos nossos princípios, que a nossa responsabilidade diante de Deus, ela é individual. O erro do meu próximo, o erro do meu irmão, ele não me justifica. Sou eu quem tomo a decisão de me armar com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento que Cristo tinha, como diz o texto, de sofrer na carne para poder, ou para deixar, ou para abandonar definitivamente o pecado. Foi o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, texto que nós normalmente lemos aqui em dia de batismo, que foi crucificado com Jesus o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então veja, o que Pedro está ensinando para nós, é nossa responsabilidade, abrirmos mão daquilo, o que nós sabemos que é nocivo. Ao longo da história da igreja, milhares de mártires, ao longo da história da igreja, estiveram dispostos a morrer. Você pode ler a Galeria da Fé lá em Hebreus capítulo 11, milhares se dispuseram a morrer. Isso nas páginas da Bíblia. Fora das páginas da Bíblia também, milhares se dispuseram a morrer por causa do Evangelho. Em Sevilha, por exemplo, num só dia foram mortos 3.000 cristãos numa praça, por conta da Inquisição espanhola, uma das mais ferrenhas da história, porque se recusaram a negar a sua fé. Num só dia, 3.000 cristãos foram mortos, e ao longo da história da igreja também tem sido assim. Então nosso objetivo de vida, sim, é deixar o pecado. Agora preste atenção no que eu vou dizer agora.
Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Nós sabemos que o que crucificou Cristo foi o nosso pecado. Nós sabemos que o que crucificou o Filho de Deus foi o nosso pecado. Quando eu faço uso da artimanha do pecado para me ver a vida, eu me assemelho, presta atenção, eu me assemelho àquele pai que teve o seu filho morto e esfaqueado por um criminoso, e uso a faca que matou meu filho como talher na minha casa. Aquele que faz uso do pecado para benefício próprio, por favor me entendam, aquele que faz uso do pecado para benefício próprio, assemelha-se ao pai que usa a faca que foi usada para esfaquear seu filho, que usa essa mesma faca, que foi o objeto da morte do seu filho, como talher na sua casa. É a mesma coisa, ou assemelha-se a isso. Toda vez que nós deixamos de ser este sentimento, este pensamento que havia em Cristo, de viver afastado do pecado, toda vez que nós recusamos a ser soldados com marcas, nós nos assemelhamos a estrelas sem luz. Então veja, essa responsabilidade, ela é minha e ela é sua. Essa responsabilidade, ela é uma decisão individual. Essa responsabilidade, ela é uma decisão pessoal. Ninguém responde pelos pecados que você comete, só você responde. Ninguém vai ser morto pelos pecados que você comete, só você vai. Ninguém vai pagar pelo pecado que vocês cometem, só você vai. E é assim com todos nós. Então, no capítulo 4, versículo 1, Pedro, ele nos mostra a nossa responsabilidade. Vocês devem se armar. E aqui veja, o verbo é o imperativo. É uma armação que ela é pessoal, ela é uma armação de cada um que precisa fazer isso. A segunda lição que a gente tira dessa história, trocar o microfone? Irmãos, vamos dar licença aí, vou trocar o microfone. Ok. A segunda lição que a gente tira dessa história, nós temos aí no versículo de número 2. Em tempos de lutas e perseguição, eu torno-me preparado, focado na vontade. No versículo 1, na responsabilidade. Mas no versículo 2, na vontade. Olha o que diz o versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Interessante, que as pessoas ficam muitas vezes durante a sua vida cristã, dizendo assim, eu estou buscando a vontade de Deus para a minha vida. A palavra paixão aqui, de acordo com as paixões dos homens, significa um desejo ardente. E nesse contexto aqui significa um desejo, denota um desejo mau, um desejo vil, denota um desejo ruim. A Bíblia não me autoriza, ela não me orienta a viver, meus irmãos, consoante a minha própria vontade, mas ela me desafia, ela me encoraja a viver segundo a vontade de Deus. E eu pergunto para você, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? É muito fácil você saber qual é a vontade de Deus. Quer que eu diga para vocês aqui, vocês nunca mais vão esquecer. Vou falar pelo menos 4. Entra lá na Bíblia Online e escreve assim, vontade de Deus. Só você fazer isso. Você vai encontrar lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. A vontade de Deus é a nossa santificação.
Você quer saber o que é a vontade de Deus? É a nossa santificação. Então essa é a vontade de Deus. Em tempos como estes, desafiador ser santificado. Aliás, quero dar um testemunho aqui. Agora à tarde, antes do culto, liguei para a Gilza, que foi membro da nossa igreja durante muito tempo, para orar com ela em relação ao falecimento do seu neto. Eu estava conversando com ela no telefone, na cozinha, assim que cheguei aqui na igreja. Ela veio para mim e falou assim: pastor, você sabe o que o amigo de João Vitor disse para mim? Eu falei: fala. Ele disse para mim que ele conversava com o João Vitor acerca da intimidade dele, das peripécias sexuais que ele tinha, e que convidava João Vitor para participar, e que João Vitor dizia para ele: não, eu vou me guardar para o meu casamento. Um jovem de 18 anos, o testemunho do garoto, do amigo para a avó foi esse: eu chamava o teu filho para uma relação sexual ilícita com as meninas, e ele dizia não, que ele dizia que estava se guardando para o casamento, porque ele tinha aprendido assim. Vocês entenderam? A vontade de Deus é que sejamos santos. Leia lá, Tessalonicenses 5, 16, 18, tem outra vontade de Deus lá. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos santos. A vontade de Deus é que sejamos gratos. Leia lá 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se você não crê assim, que Deus deseja a salvação de todos os homens, apenas de algum, tem um grupo religioso que defende isso. Deus deseja, é da vontade de Deus, que todos se salvem. Que todos se salvem. Vai lá ler 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Pois esta é a vontade de Deus, que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. E o sujeito fica perguntando: qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você seja santo. A vontade de Deus é que você seja grato. A vontade de Deus é que você pregue para a salvação de todos. A vontade de Deus é que você cubra o mal com o bem, e não que você faça igual. A vontade de Deus é que você silencie os ignorantes e os insensatos, fazendo aquilo que é certo. Então, nesses tempos de luta, de perseguição, nesses tempos desafiadores para nós, de lidarmos com as questões tão contraditórias desse mundo em relação ao Evangelho, o apóstolo Pedro escreve: para que no tempo que vos resta da carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então aqui deveríamos nós, nesta ocasião, pensar, meus irmãos, trazer ao nosso pensamento, se eu, se você, se nós temos vivido, essa palavra é uma palavra para todos nós, meus irmãos, é uma palavra para todos nós. Se nós temos vivido no centro da vontade de Deus, se a sua postura como esposa, como mulher, é consoante à vontade de Deus, se a sua postura como marido, como pai, é em conformidade com a vontade de Deus, se a sua postura como filho, se a sua postura como empregado, como patrão, se a sua postura como um líder na igreja, como um membro de uma igreja, neste mundo vil, nós precisamos responder, irmãos, individualmente, não é o que o outro faz, é o que eu estou fazendo, se eu vivo conforme a paixão dos homens, ou conforme a vontade de Deus. Contraste muito interessante aqui no versículo 2, ele está dizendo: você não viva, é como se nós tivéssemos a opção, o arbítrio mesmo, do meu ponto de vista, se nós tivéssemos, isso aqui é a opção, você pode escolher viver segundo as paixões dos homens, você pode escolher viver na mentira, você pode escolher viver na prostituição, você pode escolher viver na idolatria, você pode escolher viver na devassidão, ou você pode escolher viver de acordo com a vontade de Deus. Inevitavelmente, nesses dias de luto
e nós temos ouvido de muito luto. Eu fico me perguntando se nós chegássemos à presença de Deus hoje, Augusto. Se nós chegássemos, o que o Senhor diria para nós assim? Você viveu segundo sua paixão? Você viveu segundo a vontade de Deus? Porque nós estaremos diante de Deus. Todos nós, justos, injustos, ímpios, crédulos, nós estaremos um dia diante da presença do nosso Deus, à luz daquilo que escreve Mateus. Deus vai olhar para a minha direita, vocês que fizeram a minha vontade, para a minha direita, vocês que desejaram viver para cima de mim. Eu costumo até dizer o seguinte, que todos os caminhos, entre aspas, levam a Deus, mas só um caminho conduz à salvação. Pense em múltiplos caminhos que nos levarão a Deus, mas pense em apenas um caminho que nos levará à salvação. Então Pedro faz esse apelo para nós, irmãos. Ele faz esse apelo: não viva de acordo com a paixão dos homens, mas viva segundo a vontade de Deus. Então nós nos preparamos para a batalha em tempos de lutas e perseguição, como os nossos irmãos aqui nas páginas da Bíblia estavam vivendo, nos preparando, focados na responsabilidade que nós temos, focado na vontade de Deus, mas também focados, essa é a terceira lição, nas oportunidades que nós temos. E Pedro escreveu isso no versículo 3 até o versículo 5. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. É por isso que, difamando-vos, estranham que não corrais com ele ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pedro está ensinando para a gente assim no início do versículo 3, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Ele está dizendo: olhem para trás, e tragam à memória de vocês o tempo que vocês faziam como os gentios fazem. Às vezes a gente fica falando que nós devemos olhar para frente, sim, nós devemos olhar adiante para o autor e consumador da nossa fé. Mas houve um tempo lá em Deuteronômio capítulo 5, que Deus falou, Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, que Deus falou para o povo: olha para trás, olhe para o Egito onde vocês estavam, preste atenção na vida que vocês viviam. O apóstolo Paulo mesmo olhou para trás. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele diz: eu era o principal perseguidor dos cristãos. Então nós também precisamos olhar para trás, mas não no sentido de ter saudade daquela vida podre, mas não no sentido de ter saudade daquelas coisas escusas que nós fazíamos. Mas olhe para trás, para a vida que vocês tinham, conforme vocês viviam como gentios, e vocês andavam em dissoluções, vocês andavam em concupiscências, em borracheiras, ou seja, embriagados. O termo no grego significa literalmente, pessoas cambaleantes, cambaleadas, significa pessoas tomadas descontroladamente pelas ruas. Ele falou assim: você era bêbado lá atrás, você participava de orgia lá atrás, você era um idólatra lá atrás, mas não é mais essa vida que vocês devem levar. Agora, se eu olho, meus irmãos, prestem atenção, todo carinho, se eu olho para trás e vejo que a minha vida lá atrás é igual à minha vida hoje, é porque não houve transformação, é porque não houve mudança. Então Pedro está falando: olha as oportunidades que vocês estão tendo, e como é que vocês sabem que a sua vida mudou? Como é que você pode aferir, querido, que na sua vida aconteceu algum tipo de transformação? É o versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com ele aos mesmos excessos de devassidão. É isso aí, olha. É aquele convite que nós recebemos: vamos lá beber juntos no botequim, vamos lá para as nossas rodas de prostituição, vamos voltar, vamos fazer as coisas que revelam orgias, concupiscências desenfreadas, dissoluções desenfreadas, e você diz: não,
E aí você prefere carregar no seu corpo a marca de um soldado, negando-se a si mesmo, morrendo todos os dias. E aí você prefere carregar as marcas do soldado a ser uma estrela sem luz. A ser uma estrela sem luz. É por isso que o ímpio não entende a gente. É por isso que o ímpio olha, ele difama a gente. Ele difama, porque ele não consegue encontrar no servo de Deus fiel ocasião para o adultério, para a prostituição, para o roubo, para a mentira, para o furto. Ele não consegue encontrar. Ele não consegue encontrar no servo de Deus ocasião para o erro. E aí, como ele não consegue convencer o servo de Deus, porque esse servo de Deus não quer usar da arma que matou o Filho de Deus, ele não quer fazer uso da arma que matou, ele não quer usufruir daquilo. Então esse ímpio difama: você é bobo, você é tolo, você não está aproveitando a sua vida, você não está usufruindo da vida, a vida é curta, vamos aproveitar. Então eles difamam. Mas aí Pedro escreve aqui para nós, ele diz: se armem deste mesmo pensamento de Jesus, que preferiu ser difamado, que preferiu ser debochado, que preferiu ser caluniado, a se curvar diante dessas coisas. Ele está dizendo: basta o tempo, já foi o tempo. Então eu quero dizer para você aqui, nessa noite, você que é membro aqui da igreja, estou falando para os membros da igreja, se você está fazendo coisa errada, larga, aproveita essa oportunidade. Você vivia essa vida lá atrás, está mentindo, para de mentir, está roubando, para de roubar, está tratando mal o esposo, está querendo fazer coisa errada, para de fazer. Você vivia assim, mas hoje não é mais assim. Eu gostaria que nós, e já falei isso aqui, meus irmãos, para vocês algumas vezes, esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, tem sido um tempo, e aqui, correndo o risco de novo de receber as mensagens durante a semana, mas eu estou sendo profético aqui mesmo. Presta atenção no que eu estou dizendo, presta atenção no que eu estou dizendo. Deus está nos dando oportunidade nesse tempo, de a gente resolver a nossa vida. Deus está dando oportunidade para nós, abandonarmos as obras das trevas, as coisas escusas, e nos voltarmos para Deus. Deus está nos dando uma oportunidade, de nós nos reconciliarmos com Ele, de nós nos arrependermos dos nossos pecados, porque os dias são maus, porque os dias não são fáceis. Deus ainda tem dado oportunidade para nós, mesmo que virtualmente, de ouvir a palavra de Deus. E louvem ao Senhor por isso, porque em muitos lugares nem isso pode. Em alguns estados da nossa federação, o culto online, em algum momento, foi proibido. Deus tem nos dado a oportunidade, irmãos, de nós nos acertarmos com Ele, de nós rasgarmos o nosso coração, à luz daquilo que o profeta Joel disse. Então ele está dizendo: vocês eram assim, vocês faziam dessa forma, era desse jeito que vocês faziam, mas vocês não são mais assim. Vocês não são mais assim. Então, não fica preocupado com o que os outros vão falar, porque o versículo 5 diz: os quais hão de prestar contas àquele que compete a julgar vivos e mortos. Por isso que eu disse aqui, com o erro de assassinar a teologia, por isso que eu digo aqui, que em alguma medida todos os caminhos levam a Deus. Todos. Porque um dia todos nós estaremos lá. Apenas um caminho leva à salvação, apenas Jesus Cristo é o caminho e a verdade, mas todos os caminhos levam a Deus. Então, em tempos de lutas e perseguição, eu torno-me preparado, focado na responsabilidade que eu tenho de tomar uma decisão ao lado de Deus, focado na vontade de Deus e não na minha, focado nas oportunidades que o Senhor tem me dado. E por último, eu permaneço focado, eu estou preparado, focado na finalidade. Sim, é na responsabilidade minha, é na vontade, é na oportunidade, mas também na finalidade. Isso está escrito aí no versículo de número 6.
Olha o que a Bíblia diz: pois para este fim, veja, irmãos que estão aqui na igreja, como o Evangelho, ele ensina tudo para a gente. Veja como é que está tudo escrito na Bíblia. Veja, irmãos, como o texto, ele não carece de que a gente interprete o texto. Não há necessidade aqui de interpretação. Pedro está ensinando, pois para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos. Talvez algumas pessoas possam achar assim, o que significa o Evangelho pregado para mortos? Será que pregado para pessoas que estão na sepultura? Não, não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que o Evangelho está sendo pregado para aqueles que estão mortos. Para aqueles que estão mortos. Nas palavras de João, nas palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40. Vocês não querem vir a mim para terdes vida. Vocês estão mortos. A Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o salário do nosso pecado, como a Bíblia diz, é a morte. Ele está dizendo, em outras palavras aqui, o Evangelho está sendo pregado para todo mundo. O Evangelho está sendo pregado para crente e não crente. O Evangelho está sendo pregado para pessoas que têm a vida de Jesus fluindo em si e para aquelas que não têm. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Essa é a finalidade do Evangelho para nós. A gente fala desse negócio de ser cheio do Espírito, a gente fala desse negócio de viver no Espírito, a gente fala dessa coisa de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, a gente fala desse negócio de frutos do Espírito, e as pessoas acham que nós somos loucos. Eu tenho comentado com alguns irmãos o seguinte, que os crentes que estão nesse tempo, despreparados, distantes de Deus, que os crentes que estão nesse tempo, acomodados, frios, apáticos, omissos, eles terão muitas dificuldades para passar por esse tempo. Na época do primeiro século, já comentei com vocês, os cristãos eles eram mortos, e eles serviam como tochas, no jardim de Nero. Eles eram objeto de recreação do império. Só que eles se alegravam com isso. Para eles, morrer pelo Evangelho era uma honra. Para eles, morrerem pelo Evangelho era um motivo de grande alegria. É por isso que os 12 apóstolos morreram, todos eles, foram mártires. Paulo foi decapitado em Roma. Pedro, quando foi executado em Roma, se recusou a ser crucificado da maneira como Jesus. Ele pediu assim, eu sou indigno de ser crucificado como Jesus foi. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Disse que era indigno. Morrer por Cristo, morrer pelo Evangelho, deixar de viver para a carne para viver para Deus, é a finalidade do Evangelho. E foi esse revestimento que tomou o pensamento do apóstolo Pedro. Foi quando ele escreveu para os seus irmãos da época, e disse, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos, também vós do mesmo pensamento. É como se ele dissesse, olhe, não porque você vai ganhar aqui, olhe, porque você vai usufruir quando o Senhor te chamar. Olhe para aquilo que você vai usufruir, para no dia que você estiver na presença do seu Deus, e Ele não tiver dificuldade em reconhecer você. Então, quando as pessoas fizerem esses convites para você, vamos fazer o que é errado, diga você no seu coração, na minha mente, eu tenho me guardado para o meu Deus,
No dia que as pessoas fizerem um convite para você andar por caminhos que não servem, diga assim: eu sou a noiva de Cristo e quero aparecer na presença do meu noivo com o meu vestido imaculado, branco, limpo. E aí o noivo não vai ter dificuldade de me reconhecer. Armai-vos dos mesmos pensamentos, meus irmãos. Eis o convite do Senhor para nós essa noite. Armai-vos dos mesmos pensamentos. Sim, Deus tem levado muitos daqueles que são seus. Sim, diz a Bíblia que é preciosa a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então Deus tem levado sim aqueles que são seus. Então eu pediria a você nessa noite: se arme do mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Traga à sua memória a responsabilidade que você tem de tomar essa decisão. Traga à sua memória que você deve escolher hoje, se você quer viver consoante as paixões do mundo ou consoante a vontade de Deus. Traga à sua memória as oportunidades que você tem. Olhe para trás hoje. Olhe para trás. Lembre de onde você saiu. Lembre de onde Deus tirou você. Lembre de onde o Senhor te tirou. Lembra do que Deus fez na tua vida. Lembra das oportunidades que o Senhor tem te dado. Mas de maneira nenhuma esqueça que o Evangelho do Senhor Jesus, e essa é a finalidade do Evangelho, é nos levarmos eternamente até a presença do nosso Deus. Então você pode nessa noite tomar a sua decisão, fazer a sua escolha, de ser uma estrela sem luz, ou de ser um soldado com marcas. Nesse campo de batalha que nós vivemos hoje, nós vamos chegar marcados, nós vamos chegar com as nossas feridas, nós vamos chegar, quem sabe, cambaleando, nós vamos chegar, irmãos, com algumas dificuldades, mas nós vamos chegar. E o importante é que a gente chegue. O importante é que nós usufruamos da presença da pessoa do nosso Deus. Amém? Então, focado, ou em tempos de desafios e perseguição, eu me torno preparado, focado na minha responsabilidade, na vontade, na oportunidade, na finalidade que o Senhor tem para mim. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Como eu sempre falo com vocês, nós estamos firmes e nós vamos permanecer firmes até o final. Nós estamos firmes e nós vamos permanecer assim até o final, até o dia em que o Senhor Jesus nos chamar. Nós vamos permanecer firmes, amém? Armados com o mesmo pensamento do nosso Senhor Jesus.